Olá, estamos abrindo mais um podcast Zé Café e hoje muito feliz, é um podcast que eu ando adiando por problema de agenda mesmo, tanto minha como dele. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que além de ser um excelente profissional, é um amigo meu pessoal, é o cara que faz, onde eu gravo meus podcasts, o Zé Café. Vou apresentar para vocês o Max de Oliveira. Olá, Max, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Quem é você, Max? Max de Oliveira, sou produtor audiovisual, já nesse mercado já mais ou menos 30 anos. 30 anos? 30 anos trabalhando com produção de vídeo, né, como cinegrafista, trabalhando em todas as emissoras da Baixada Santista como freelancer, como câmera, até resolver um dia montar o meu próprio negócio. Que legal, que legal. Eu tive uma convidada minha aqui, a Janaína Rony, ela mencionou que já trabalhou com você numa gravação nos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso que ela comentou comigo, assim, por cima. Quer dizer, você circulou nesse meio todo televisivo da Baixada aqui. Ou até fora, não sei. Não, faz exatamente 10 anos da Janaína, né, que eu conheci, ela era a minha vizinha de porta. Olha, no meu Janaína Rony. edifício que eu morava na Pompeia. Ela trabalhava na TV Tribuna naquela época e a gente se conhecia. E ela sabia que eu estava indo viajar para os Estados Unidos. Uhum. E ali ela me contactou através de um outro cinegrafista que é amigo meu. Falou, poxa, vamos fazer histórias de pessoas da Baixada Santista que estejam tentando a vida nos Estados Unidos. E naquele ano eu estava lá mesmo ali. Conheci alguns santistas que realmente estavam lá e ela tinha até me proposto para que eu procurasse pessoas da Baixada Santista para que fossem entrevistadas para o programa dela. Uau. Que, se eu não me engano, o programa dela se chamava Viver Bem. Viver Bem. Isso na Tribuna. Isso na TV Tribuna. 2016. Para quem não sabe, a Tribuna aqui é a Globo, né? É, afiliada à TV afiliada. Globo. Isso, vamos lá. E aí você foi procurar pessoas lá? Aí eu estava recém-chegado nos Estados Unidos, tanto é que eu estava com outro parceiro que era de Goiânia. Eu morava no estado da Geórgia, né? E morava bem perto da capital Atlanta, onde aconteceu as Olimpíadas de 1996. Sim, eu morava numa cidadezinha, que é um condado chamado Marietta. E ali trabalhava segunda a segunda. Né? Aquela vida, né? O sonho americano. O sonho americano. E você descobriu que os Estados Unidos é um país das oportunidades? Sempre foi e sempre será. É, né? Não é ilusão. Os Estados Unidos é bom para quem realmente quer trabalhar, né? Quer conquistar o seu lugar ao sol. Todos os amigos que realmente eu tenho lá, eu tenho familiares nos Estados Unidos, eu tenho sobrinhos americanos. Olha, né? que legal. Tenho 2 sobrinhos americanos. O trabalho compensa lá, de verdade. Compensa tudo, né? Você leva uma vida boa, confortável. Isso quando você está disposto a trabalhar. Exatamente. E lá o salário, seja se você vai com a família, filhos, ele é um salário igual para todo mundo, né? Que legal. E a gente vive um outro mundo aqui no Brasil. Um mundo completamente diferente de realidade. São opostos totalmente. Bom, esse é o Max, já teve lá um pé nos Estados Unidos, um momento ali com a Janaína, essa coisa toda, que eu tive o prazer de entrevistar aqui, com a Cris Souza junto. Agora vamos entrar um pouquinho aqui no Tela VIP Digital. Eu tenho o prazer de gravar aqui no Tela VIP Digital e o Max vai saber agora, no dia 20 de maio, eu fiz 1 ano de podcast. Eu praticamente estou comemorando hoje. Hoje é 21, né? Ontem eu fiz 1 ano de podcast. Todos os meus podcasts foram gravados aqui. E eu só vim aqui uma vez. Eu não visitei nenhum outro estúdio antes de chegar no Tela VIP Digital. E aqui eu encontrei qualidade, bom atendimento, disposição, agendamento dentro das possibilidades, flexível. Consegui cancelar, mudar de data e sempre o Max aqui me ancorou nessas questões. Então eu quero saber um pouquinho como é que nasceu o Tela VIP. Conforme eu tinha te falado,
eu trabalhei de cinegrafista aí para praticamente quase todas as afiliadas de TV, seja Band, Record, TV Tribuna, né? Santa Cecília, onde eu desenvolvi alguns projetos lá, trabalhava como diretor de alguns programas. E ali você é praticamente um CLT. E um CLT você não tem garantia de nada, né? De quanto tempo você pode durar num emprego. O contrato faz assim, né? Até um amigo, que é o dono dessa sala, ele tinha um programa lá, eu era diretor do programa dele e me convidou para montar um estúdio. Olha. Rogério Conde até, sou muito grato a você, Rogério, por hoje estar aqui em parceria contigo já há 7 anos, né, com esse estúdio. Qual é o nome dele? Rogério Conde. Rogério Conde, ok. Rogério Conde. E aí surgiu a possibilidade da gente poder montar um programa de internet através de... Ai, meu Deus, é minha filha. Deixa eu vou atender Não, isso aqui... a minha filha. Tranquilo. Oi, filha, diga-me. Fala. Vocês estão ouvindo um off aqui, hein? É só pra falar que eu vou pro normal. Tá bom, pode ir, tá bom? Vai lá. Pode ir. Tchau. Tchau, beijo. Você viu o que acontece no podcast, né? O Mark recebeu uma ligação da filha dele. Podcast é humano. O conceito do Zé Café, principalmente, está muito vinculado à qualidade de vida, à qualidade de informação que vocês já sabem. E sem querer, como é que chama a sua filha? Malu. A Malu. Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes acabou de ligar para o pai e o pai atendeu no meio da gravação. Isso é muito legal, acho isso muito humano. E você estava acabando de encerrar o finzinho e como surgiu a Tela VIP. Vamos encerrar esse... Faltou alguma coisinha do... Como surgiu a Tela VIP? Foi uma parceria, uma solicitação, papapá, ficaram sócios e tá até hoje, é isso aí. É uma parceria assim que na verdade surgiu da ideia era dele. Ele queria. Nunca tive nenhuma Isso não estava no seu plano? predisposição para ter um estúdio. Só que para montar um estúdio qualquer, uma salinha com algumas câmeras, eu preferi fazer um estúdio parecendo com um estúdio de TV. Parecendo? Quando as pessoas entram aqui, realmente elas se sentem como se estivesse realmente fazendo um programa de TV. Né? Porque a gente tem um aquário, tem uma parte técnica, tem todo o cuidado aí para poder fazer uma pré-produção para que tenha uma entrega boa. Então, isso quando eu comecei a me referir, quando eu cheguei aqui, eu achei a Tela VIP no YouTube, numa pesquisa do Google, apareceu aqui. Quando eu cheguei aqui, me impressionei. Eu não conheço outro estúdio, só conheço a Tela VIP. E como eu te falei, está fazendo 1 ano. E eu vi em 1 ano o que a Tela VIP evoluiu em equipamentos, em ambiente, de conforto para o entrevistado. E tudo isso que o Max sempre proporciona, tenta e consegue proporcionar aos entrevistados, aos podcasters e aos convidados dele. Todos que vieram aqui elogiaram qualidade de equipamento, o resultado final do vídeo e tudo isso. Mas tudo que eu estou falando é o que eu sinto de coração, o Max sabe disso. Eles sem querer estão comemorando o ano. Faltou um bolinho aqui, né, Max? Comemorando comigo até. Pois é uma coincidência feliz. 1 ano, faz 1 ano que estive aqui mais ou menos, no dia que eu conheci o Lorde das Tesouras. Exato. Então vamos lá. Você recebeu. Por que você não deixou seu celular no silencioso? Você é muito família? Muito, né? Porque eu sou recém-separado, Ah, tá. praticamente há 6 meses, mas a guarda das crianças ficaram comigo. Que bonito. E eu tenho 3 filhos, sendo que uma é uma menina. Os 3 filhos levam o nome dos meus pais, né? Maria de Lourdes, que é o nome da minha mãe, Ok. Pedro Oscar e Oscar Pedro, que são você duas crianças gêmeas, 2 menininhos de 5 anos. A Malu estuda na parte da manhã e os gêmeos estudam agora na parte da tarde. Antes de vir para cá, eu deixei eles na escola. Então tem aí uma responsabilidade muito grande de você poder criar as crianças, né? Então estou ali praticamente 24 horas em conexão com eles. E aí é isso. Você é pai e mãe, né? Eu sou pai.
E Eu faço o acaba... papel de pai Mas tem que cobrir os espaços, né? porque eles têm mãe, né? Eu sempre Sim, disse- eu digo no sempre- sentido... Sim, não, eu entendi a tua pergunta. O que eu digo assim é que, apesar da separação, que eu acredito que com o tempo Deus vai mostrar para cada um de nós ao que viemos fazer esse mundo, É verdade. né? E qual o propósito dos nossos filhos em nossas vidas. E eu sei a minha responsabilidade com eles hoje. E isso me abriu a cabeça em relação a tudo na minha vida, né? Que ter filhos, hoje eu tenho a consciência de que para ter filhos, filhos não é para quem pode, filho é para quem quer. Porque poder, você pode ter muito dinheiro, tenho muitos exemplos aí de pessoas que Sim. podem ter dezenas de filhos, mas não estão tão presentes na vida deles Não são tão pais. como assim. realmente deveriam ser, entendeu? Então, quem não conhece um pouco da minha história, o Max está recém-separado aqui, acabei de saber. Eu estou no meu terceiro casamento. Eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento e eu falo que eu posso ser ex-marido, mas não sou ex-pai. Né? Eu sou um pai que procuro ser muito presente na vida dos meus filhos e eu sou muito feliz com isso. Eu estou encontrando uma identidade aqui de 2 pais que levam a responsabilidade de ser pai de maneira séria, de uma maneira presente. E isso me aproxima mais ainda do Max como amigo, porque existe uma admiração mútua desse lado. E eu te parabenizo pela... Eu sei que não está fácil, porque eu passei por isso a primeira vez, quando eu deixei 3 filhos em São Paulo e vim morar sozinho em Santos. E não foram bons momentos. Principalmente no meu caso, que eu fiquei... A guarda ficou com a mãe. Não foi fácil, não. Mas, vamos lá. Vamos sair da parte pai aqui, senão vamos ter 2 chorando aqui sobre paternidade, sobre a honra, o prazer e a bênção que é ter filhos. Para nós, pelo menos. Vamos falar um pouco de fé. A fé te ajuda nesses momentos? Bom, é uma boa pergunta. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, Uhum, mas fé eu sempre carreguei comigo. uhum. Né? Nunca me defini como Você não tem um rótulo. evangélico, Você não tem um rótulo. espírita, católico, mas sei que qualquer crença que você tem, ela vem para te beneficiar em algo. Recentemente, quando eu me separei, não foi por opção minha, óbvio, mas, como eu disse, o tempo, ele é o senhor da razão, Dizia Vitor Hugo. e que hoje eu enxergo isso melhor, porque você me falou algumas vezes até, né? Você foi uma das pessoas que fez parte da minha rede de apoio, né? Porque é difícil, ainda mais com criança, né? E hoje eu percebo que meus irmãos, meus pais não são vivos. Eu tenho certeza que meus pais fossem vivos, como você é vivo para os seus filhos, se seus filhos tivessem algum problema em relação ao matrimônio deles e precisasse de você ou da mãe deles, com Sem certeza dúvida. estariam ali. Isso Sem é uma dúvida. rede de apoio importantíssima Sem na dúvida. minha vida. Eu, infelizmente, não tenho isso. Meus irmãos são idosos praticamente, eu sou mais novo. Seu caçulinha? Eu sou caçula, 55 anos. Então, cada um tem sua vida. Então, a responsabilidade que eu chamei para mim, por exemplo, é uma responsabilidade que é minha. Né? Então, meu dia a dia, eu posso dizer que ele não é fácil, mas é desbravador, ele é gratificante. Né? Eu amadureço a cada dia que eu passo com os meus filhos. A dor te fez crescer. Sim, também, né? Porque não tem momento de dor, porque quando Não. você tem presença de algo, como é que se diz? Algo seu, algo que foi criado, né? Gerado por você. É prazeroso, você não né? tá sozinho, nunca Não tá tive isso, sozinho. nunca me senti sozinho. Uhum. Apesar de estar e desbravando o mundo sozinho sempre, né? Mas eu vejo sempre isso como um chamado, algo que é muito particular.
que é muito seu, que é um momento que eu sinto e enxergo que eu tinha que viver. Entendeu? Então, assim. São os planos de Deus. Eu vou falar que eu sou um católico em transição, né? E eu tenho lido a Bíblia todos os dias e tal, e eu percebo que são missões que a gente recebe e que a gente às vezes nem entende por que está acontecendo aquilo, mas tudo tem um plano. Como você se colocou, não tem uma religião que você fala, eu sou isso, aquilo, isso é uma opção, mas a fé já mostra que você crê em Deus. Que de que forma ele é para você, não diz respeito. Mas só saber que teus frutos estão ali com você está criando aqueles frutos que vão dar outros frutos, já é uma motivação para viver. Isso eu acho muito bonito. Que são meus filhos hoje, já todos maiores de idade, todos casados, todos empregados. Você vai chegar nesse ponto onde você vai ver seus filhos se realizarem. E a gente entende todo o processo. Então, e sobre a religião, né, que eu só dei uma volta, que era, na verdade, uma introdução do que eu iria falar sobre a fé, sobre a rede de apoio, porque eu busquei isso durante o meu relacionamento com a minha ex-mulher, de a igreja evangélica, centro espírita, católica, entendeu? Eu tentei isso durante o relacionamento, mas foi frustrado tudo. Mas, e depois que separou, eu vi o quão eu era deficiente em ter pessoas próximas, né, em rede de apoio, porque eu me anulei profissionalmente. Eu tive uma dificuldade para retomar o trabalho por causa da dependência das crianças, né? Porque são crianças que necessitam de você tomar banho, almoçar, trocar de roupa, comer, fazer comida, limpar a casa, tudo isso. Eu já tinha aprendido com a minha mãe, por exemplo, né? Então já tinha uma certa experiência. Deus já estava te preparando. E sempre ajudei em casa em relação a isso. Eu sempre fui independente. Isso é a verdade, sempre fui independente. Eu não preciso de mulher nenhuma na minha vida. Eu vivo bem sozinho, entendeu? A mulher, uma companheira, o que seja, tem que vir para somar no relacionamento. E falando isso sem ressentimento, hein, cara? Não, mas nem tem. Sinceramente. Mas eu descobri que a igreja, pelo menos a igreja, ela é uma rede de apoio que foi muito importante na minha vida. Que legal. Que eu sabia que meus filhos eles precisariam ter uma orientação espiritual. E eu vou até falar o nome da igreja aqui, que a gente se converteu, eu e minha filha, fizemos o batismo mês passado na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja dos Mormons. Sim. Ali eu encontrei pessoas assim maravilhosas de fazer reuniões em casa, dos células missionários que eles virem chamam, em casa, mas não é aquele fanatismo religioso. São Entendo. pessoas que vêm realmente te confortar, realmente te perguntar se está te faltando algo, se está te faltando, sabe, te dar um abraço, te dar um conselho, até mesmo estrutural. É fraternal, Nossa, material e espiritual, E né? meus filhos se adaptaram muito bem à igreja. Que bom. Foi muito bem. Tanto é que, assim, tipo, e é uma igreja que eu tenho o prazer de frequentar. Que bom, isso é importante. Todo domingo de manhã estou lá com os 3 lá. Que legal. E os 3 hoje adaptados, isso é o que me mantém realmente firme e forte para estarem com eles. Então, a gente está caminhando aqui numa conversa pai para pai, contando um pouco da história do Max sobre a questão de paternidade, e a gente acabou entrando um pouco mais no assunto da religião, mas fica claro que a importância da fé é a importância da prática, né? E isso você falou agora foi muito bonito, você ter encontrado uma rede de apoio dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Não estou discutindo qual religião que é. Isso é muito legal. Mas vamos sair desse papo emocional, porque isso aqui está deixando a gente emocionalmente, espiritualmente, às vezes sem palavras. Vamos voltar aqui para o podcast mais tradicional meu. Você tem uma carreira longa, você falou que você já rodou por aí e tal. Você teve uma carreira artística? Sim, tive uma carreira artística intensa. É mesmo? Comecei novo, comecei como figurante em programas de auditórios. É mesmo? Isso no Brasil? Sim, programas de auditório do Gugu. É mesmo? Participando daquelas gincanas que ele fazia no programa Domingo Legal, Viva a Noite, entendeu? E como é que é esse ambiente, hein?
Você estava em que momento, em que ponto do programa? Eu tive várias etapas aí, né? Porque a parte de figuração e a parte artística mesmo, de você se tornar um artista profissional. A parte de figuração era aquela que eu me achava um garoto atraente, né? Uma ou duas namoradas minhas falavam isso, poxa, cara, você tinha que tentar a carreira Não de falam modelo. mais, pô? Que isso? Você é 55 anos, está falando da idade? Tem que tentar a carreira de modelo. Aí, poxa, aí fiz até um book, né? É mesmo? Fiz um book. Aí comecei a distribuir em algumas agências e essas agências começaram a nos chamar para fazer participação em programas de auditório, tipo essas gincanas que o Google tem essas figurantes que ficam lá fazendo uma série de coisas. Isso é do tempo da banheira do Gugu ou é antes? Não, banheira do Gugu já era outra coisa mais específica, isso já era mais pros artistas. Ah, tá. O que eu falava são gincanas Ah, mesmo, gincana, de você participar de competição, cidade entendi. contra cidade, Entendi. para ficar atrás do auditório, concurso do Rambo Brasileiro, que eu participei do concurso Jura? do Rambo Brasileiro naquela Olha época. isso, que novidade. Porque hoje é mais complicado, mas eu tinha imagens disso na época que eu fui, que eu participava, né? Mas tá na tua memória, né? É. E aí eu passei a fazer teatro. Quando eu fazia teatro, eu comecei a também trabalhar de figurante. Aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, fiz uma escola de tablado lá no Estudou Rio. no tablado? Não, mas foi coisa rápida. Mas passou lá. Foi. E aí participei de figuração numa minissérie da Globo que se chamava Boca do Lixo, na novela, figuração também naquela novela Barriga de Aluguel com o Vitor Fasano. Nossa, que legal. Tem algumas fotos com o Vitor Fasano, ele era muito Eu tô amigo achando do que pessoal. você só é diretor de estúdio aqui, você tem toda uma história dessa. E aí eu fazia teatro no Rio de Janeiro, né? Um teatro de homens bonitos. De homens? De homens bonitos lá. Olha aí! Strippers, porque eu tinha um corpo meio avantajado. Como assim? Peraí. Stripper? Que A Noite dos Leopardos no Rio de tipo Janeiro. aquela despedida de solteiro de mulher? Aquela Não tem nada a ver. Era um espetáculo mesmo, mas era um espetáculo adulto. Mas iam todo era de ambos os sexos. Mas e era bem conhecido, porque tinha até um personagem lá bastante polêmico, que naquela época, né, ele foi notícia, mas aquelas notícias de páginas policiais no Brasil inteiro. É mesmo? Cheguei a trabalhar até com o Guilherme de Pádua uma vez. Ele foi um dos integrantes da Noite dos Leopardos no Rio de Janeiro. Olha, o papel do podcast também é ser curioso, né? Eu já vi algumas cenas em filmes, seja o que for, que aparece aqueles caras vestidos de cowboy, vestido disso, aí vai tirando a roupa e fica só de sunguinha. É mais ou menos isso? Não, isso também Isso também. eu fiz. Não, é porque assim, tipo, é meio confuso, você não entende. Não Era um entendo porque eu nunca fui. espetáculo de nu artístico masculino, só que assim, tipo, eram números próprios. Eu também cheguei a fazer Clube das Mulheres bem depois. Só que nessa fase, aí é que surgiu uma oportunidade de eu entrar para a parte musical. Nossa, que foi que participar coisa de uma isso. voice band. Peraí. Nós estamos saindo agora, estamos entrando para uma voz band que é um conjunto. Exato, um conjunto, uma banda, não era uma banda, era um grupo musical, que era tipo Menudo na época, tinha o Dominó. E aí eu participei de uma seleção sem saber, justamente nesse espetáculo, onde era frequentado por mulheres, gays. Alguém todo te tipo de viu ali gente. naquele espetáculo? Escolheu algumas pessoas, né? Acho que tínhamos 4 ali que foram selecionados e eu era uma delas. A vida foi te levando, né? Você não foi procurando muita coisa. Ela me colocou muito rápido num ambiente hostil, porque é um ambiente muito complicado. Eu não faço ideia. Droga, prostituição, tudo que você possa imaginar ali pode passar por ali se você não tiver um bom entendimento, uma boa Você cabeça. pode se perder ali no comecinho, né? Pode. Eu tive amigos que se perderam. Mas olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho hábitos noturnos. Tudo que eu fazia era porque eu gostava de fato.
A vida artística, o espetáculo era muito bom. Se alguém procurar na internet aí vai encontrar muita coisa. Então, eu percebo assim, que você, independente do que você poderia ganhar ali como dinheiro, seja o que fosse, você tinha muito orgulho do que fazia. Sim, porque era uma fase, né? E tinha aquela coisa pessoal também, né? Sim. Puxa vida, pô, me escolheram que eu sou bonito isso, ramo não sei o quê, papapá, e vamos crescendo, não sei o quê. E deve ser um momento mesmo de, no teu caso, onde você deixou claro aqui que você não fuma, não bebe, graças a Deus, não entrou no caminho de drogas, essas coisas todas, você tinha uma alegria muito grande de estar ali, né? No sentido de realização pessoal. Eu sou, naquele momento, um sucesso ali. Isso é muito legal. Agora eu quero aprofundar mais. Você me deu uma brecha, eu vou aproveitando. O que se fazia num conjunto musical? Você cantava, dançava, era isso? Então, saindo desse processo de seleção, né, a proposta parecia ser uma coisa muito fantasiosa. É mesmo? Né? Poxa, da onde foi, para onde iríamos, tinha uma distância, né? Porque a formação do grupo, ela saiu do Brasil, mas foi concretizado tudo na Espanha. É né, mesmo? para a gravação de um disco. Então, podia ser uma proposta ilusória, né? Um tráfico de humanos, prostituição. Você tudo a tinha ver, esse porque risco tava nesse ali. meio, né? Tinha, mas não tinha medo não. Tanto é que eu fui uma das pessoas escolhidas que mais estava entusiasmada com a questão. Você tinha que idade, mais ou menos? 20. Com 20 anos, você encarou aquilo como uma oportunidade e não como medo? Sim, não, assim, tipo, eu conheci muita gente importante. Tanto é que eu tinha uma pessoa que eu conhecia na época que ela era bastante famosa até. Não me deixa curioso, pô. Não precisa falar. Poxa, a gente flertava, assim, não foi namorada, mas foi só uma ficante. Frisson. Edna Velho, já ouviu falar na Já. Edna Velho? Tem uma foto com ela de comemoração quando eu completei 20 anos, foi uma pessoa que me deu força, né, para poder ir nesse projeto. Falei, poxa, cara, da onde você tá, para onde você vai, pelo que você está me contando, vai ser uma coisa muito bacana. E ela se apresentava numa peça de teatro, que foi aí que eu me inspirei, até no teatro, que era O Analista de Bagé. Já ouviu falar? Já. O Virou Edson- até livro, eu Edson acho. Cunha. É baseado num livro, eu acho. Fui várias vezes no espetáculo que ela estrelava junto com ele. Uma mulher muito... Hoje ela foi mulher do Romário, a Edna Velho. Não sei se ela é atualmente. Minha cabeça está processando aqui toda essa história Você aí. coloca lá, pesquisa lá, Depois eu vou quem é no Edna Google Velho. quando acabar o podcast. Mas eu me lembro Tem da as Edna fotos Velho. com ela, na época ela já foi garota do Fantástico, garota Playboy. Ela ia várias vezes ver o espetáculo lá comigo. Entendi. Olha, assim, chegamos num ponto assim que agora, de repente, eu estava em São Paulo, estou aqui em Santos, de repente nós fomos para o Rio, de repente voltamos para São Paulo e agora nós estamos na Espanha. Já um conjunto. Você até então, com tantas informações cruzadas, boas da Edna Velho, nem tão boas de outros lugares, cuidado para onde você vai, isso aqui. Você mesmo citou os riscos que podiam estar envolvidos. E o que deu no final? Deu bom. Então, o grupo ele teve algumas trocas, né, de formações. Né? Então, ele foi para a Espanha, ele foi escolhido de uma forma, né, eram 4 pessoas ali, que essas 4 primeiras que foram escolhidas não foram as 4 que embarcaram. Isso ainda no Brasil? No processo ainda foi trocado antes de embarcar para a Espanha, porque essa proposta ela veio, eu recebi ela em outubro. Em fevereiro do ano seguinte, de 91, eu estava embarcando para a Espanha. Pela primeira vez eu estava saindo do país. E aí, os primeiros 4 que foram escolhidos, 2 já foram descartados. Então, deixa eu voltar essa fita um pouquinho. 4 pessoas aqui no Brasil receberam notícias, vocês estão dentro. Sim. No pré-embarque, praticamente, 2 foram trocados. Não, durante o processo de seleção, Ainda no Brasil. de entrevista, de ver a intenção de cada pessoa ali. Entendi.
elas foram descartadas e entraram outros 2. Quer dizer, tinha uma fila de gente para entrar nesse projeto. Sim, tinha. E toda a faixa na época, 20 anos, 18 anos. Isso, essa faixa aí. E a ideia do projeto era ter 4 garotos tipo Apolos, porque o nome do grupo era Apolos. Apolos. Pessoas que tivessem os corpos esculturais, que dançassem, cantassem. A proposta era fazer tipo um grupo americano que chamava Chipandeus. Colocar o que é Chipandeus, você vai ver o que é. É um Traduz para nós. Chipandeus é um grupo de strippers americano que ainda faz muito sucesso. Muita na gente América. vai pesquisar muito no Google Chipandeus. essa conversa de hoje. Chipandeus. Eles fazem muito sucesso na América e fazem shows no mundo inteiro. Só que eles são bastante teatrais. Que era a intenção do que era a intenção do empresário, de fazer o que ele tinha visto no teatro. Que era o que eu fazia, que eu gostava, Sim. que eram strippers, pessoas bonitas, esculturais, que o público se deleitava com isso, entendeu? Delirava com a gente, entendeu? Eram 16 homens ali, todos Nossa. esculturais, preparados, fazendo stripper, ficavam nus, completamente nus. E iriam muitos, e era frequentado por muitos atores e atrizes da Globo na época. Como é que era o assédio nessa época? Eu não sofria tanto assédio, não. Tua modéstia está te impedindo de... Não, assim, tipo, eu não sofria tanto assédio, como eu te falei, foi uma coisa muito rápida na minha Isso vida. isso tudo nós estamos no Brasil ainda. Foi só o ano que eu me lembro, foi só o ano de 91 que eu vivi essa experiência, né? Foram 6 ou 7 meses só. Os Apolos. Não, Ah. do grupo de strippers. Tá. Até entrar para os Apolos. Os Apolos Tá. foram 2 anos. Tá, então tá lá. Encerramos o Brasil, Sim, passou todas as seleções e os 4 escolhidos foram para a Espanha. exato. E você está lá entre os 4. E o que se fez na Espanha? Aí a proposta era ensaiar o grupo. A proposta original era uma, mas no que foi predefinido por uma companhia discográfica foi outra, porque aí se transformamos em uma boys band. Não poderia ser um grupo de stripper, não poderia ser nada daquilo. Mas a gente teria que mostrar um pouco da nossa aparência física. Quer dizer, o boy band descobriram, né? é um menudo de sunga. Não é o mesmo. Desculpa, eu tenho que A gente viajar, só né? mostrava mais os braços, um pouco as pernas, O as roupas eram tórax. um pouco mais usadas. Você era um tanquinho, né? Poderia trazer algumas imagens aí para Mas mostrar vamos pra ficar vocês, devendo. mas Muita é gente... melhor o pessoal lá pesquisar lá. Qual que é o- Grupo Apolos, Grupo Apolos. Quem quiser ver o Max numa outra época da vida dele, Novinho. eu já assisti esse vídeo e eu fiquei impressionado do que esse cara fez no palco. Bom, mas aí chegou na Espanha, o projeto original foi adaptado pela indústria espanhola e virou o quê? Aí começamos a ensaiar aulas de dança com dançarinos, bailarinos profissionais, aula de canto com os melhores professores mesmo de preparação vocal a nível nacional. Se você for ver o nome das pessoas que estavam... Você cantava em espanhol? Cantávamos em 4 idiomas. Espanhol, Sem playback? português, italiano e inglês. Sem playback? Não, era playback. Não era. Era playback. Ah, tinha que ajudar. Né? Playback Quando faz a gente parte do mundo cantava artístico. assim, tipo, tinha que ter um acontecimento maior pra gente... A gente Grandes veio a ter est- apresentações com banda. E aí, continuando essa parte... Tô mesmo, né, adorando que a gente- isso. Que a gente foi com uma formação e aí teve uma troca de novo de 2 componentes na Espanha. Lá na Espanha trocaram 2. Foram na Espanha no meio de uma turnê que a gente estava fazendo por todo o país. A gente fez uma turnê, cara. Olha Em cada isso. cidade importante da Espanha a gente estava lá. Eu estou achando que ele entrevistando o sócio proprietário aqui e estou entrevistando um artista internacional. Olha como as coisas mudam. Vamos E lá. era uma rádio, e era pela uma rádio a mais importante do país, que era a Cadena 40 Principales. Coloca lá que você vai ver. E a gente tinha aí um apoio incondicional da nossa gravadora, que na época era importante, que era EMI, né? EMI. Uma gravadora dos maiores artistas londrinos, né? Ingleses. Olha, Max, você está falando essa coisa, eu sempre gosto de entender um pouco.
É evidente, quando você estava numa apresentação, você estava não era um show completo, no sentido de ter mais artistas, imagino que era um programa, Sim. né? Você cruzou com artistas famosos também. O nosso produtor musical e diretor, manager e empresário, ele fez descoberta de outros artistas importantes. Teve até um grupo de artistas também, uma outra boys band de abanicos, né, que se chamava Locomia, que foi criação dele. Inclusive Locomia. tem até um curta um filme, né, que conta a vida, que é a vida do Locomia, mas é a vida do empresário, como ele descobriu e como foram os problemas, o cotidiano, de que é uma tour, aqueles problemas que tem contratual com os artistas, ele contou a história dele ali. É engraçado, eu não sei se eu entendi, vocês estavam desbravando uma coisa nova. Sim. Porque na época que você falou Menudo, eu lembrei das meninas também, Ragatanga, lá que eu esqueci o nome delas agora. Existiram outras tentativas. Rouge. E Rouge. Rouge. O Gugu sempre tentou montar essas boy bands que vocês chamam, né? Teve Menudo, não teve só Menudo, teve Não, uma. teve Dominó, teve Dominó. Tremendo, teve... Agora, quem de verdade, Polegar. você não entrou por aí, você foi escolhido ali no meio de uma apresentação, de um show lá que vocês faziam, para passar por um processo de seleção e ir para a Espanha. Então você não... Isso foi antes ou depois dos Menudos? Não, foi de pós-Menudo. Então já existia A aquele... época do Menudo ali era de auge deles no Brasil, 85, O Menudo 86. fez carreira internacional? Fez, poxa. Tanto é que carreira internacional brasileira. Fizeram muito sucesso aqui, muito sucesso Eu me lembro do nos Estados Morumbi Unidos. lotado com eles. América Latina É verdade, inteira. mas nem são brasileiros, desculpa. são Dominó é porto-riquenhos. brasileira. Dominó é Eu brasileiro. trabalhei com o Rick Martin, cara, um dos Menudos. Henrique Martin? Ele era um dos Menudos, é verdade. Trabalhei com o Rick Martin. Eu me lembro. Conheci o Rob Rosa. O Rob Rosa eu conheci. Isso em Miami. Já uma outra etapa da minha vida. Eu me lembro uma passagem da minha vida que eu estava, infelizmente, uma sobrinha no Einstein, e o Einstein dá para ver o Morumbi, da janela da que a gente estava. E estava tendo um show do Menudo. Lotado, 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 lotado. E aí eu falei, puxa, que coisa, como a vida da gente é dividida, né? Lá embaixo tem um monte de gente feliz lá cantando, se divertindo, e a gente aqui preocupado com a saúde de uma recém-nascida. A vida é assim mesmo. Mas agora sim, caiu todas as minhas fichas aqui, quem era Menudo, quem era Dominó, quem era Rouge, tudo isso. Minha filha me fez vir a Santos assistir um show da Rouge, que era Ragatanga, que era a música que ficou mais conhecida, né? Sim. Minha filha sabia de cor salteado, eu não entendia uma palavra do que elas falavam. Mas eu vim como pai, fiel, minha filha queria, e eu fui buscar em São Paulo, eu vim morar em Santos quando me separei. E aí, bom, aí você saiu, você foi ter 2 anos de carreira no... O nome Do grupo Apolos. O Apolos. Esse nome é inspirador, hein? Apolos. Sim. Tá ligado ao corpo, Sim. ao corpo de Apolo. Então você aí fez 2 anos de carreira aí. Isso você já está com uns 22 anos, mais ou menos. Oi? 22 anos, mais ou menos, aí. Eu tinha 22 anos quando o grupo encerrou. Viu? Estou seguindo a linha do teu raciocínio. E aí você falou, chega de carreira artística? Não, não. Tão jovem. Mas teve um processo ainda lá na Espanha durante esse grupo, né? Que no meio de uma turnê foram trocados mais 2 componentes. Isso, eu estava falando isso. E dos componentes eu indiquei, né? Que era da minha cidade, que é o pai até do menino que trabalha comigo aqui, Gustavo. Lembrei dele, e aí o empresário veio a Santos conhecê-lo. Lá da Espanha veio aqui. Veio aqui em Santos. Veio Então a indicação em Santos tinha e peso, foi hein? No Rio de Janeiro, sim, porque a gente era próximo. Depois que acabou o grupo, ainda trabalhei com ele algum tempo. Meu sobrinho foi chofer dele. Depois trabalhei com ele na Nossa, Espanha, Marcos, nos nossa, Estados Unidos. Teve uma que amizade estrada com ele. tortuosa. Eu tenho 55 anos e vivi bastante Não, coisa. mas eu estou intensa, impressionado. né? Não, nós vamos chegar até no último evento que eu vi o Max no Instagram, com quem que ele está abraçado. Nós vamos chegar lá. Com 2 personalidades muito conhecidas aqui no Brasil. Você foi numa feira lá, depois a gente vai falar disso. Bom, você acabou os Apolos. E aí o que aconteceu? Você indicou Não, depois de Acabou o Apolo. ter acabado
os Apolos, o que fazer, ou eu voltava para fazer as mesmas coisas, ou eu trabalharia alguma coisa fora do país. Já tinha uma Porque network lá, né? Já tinha uma rede, eu tinha amigos, né, conhecia pessoas, inclusive o empresário do meu grupo me convidou e fui trabalhar de chofer para uma família muito rica na Espanha. Dizia o Mercedão, tem até foto com esse carro. Na época era meu sonho, aí fiquei trabalhando pouco tempo lá. E aí depois eu resolvi voltar de vez para o país. E aí comecei a empreender, ser dono de academia. Pera. Nós saímos de strip, fomos pro show, pro motorista, agora vamos entrar na academia do quê? De ginástica, musculação. Verdade. É. Mas, assim, a Muay Thai, essas coisas, só treina? Não, tinha tudo, né? Só Chegou peso. a ter full contact, que na época era Full full contact, contact. que era como se fosse hoje essas lutas de MMA, não é MMA. É UFC, essas Como coisas. é que é essas lutas? Muay Thai. Muay Thai. Era o primeiro, Bem foi, é parecido verdade. com isso. Tinha aquelas ginásticas de momento, que era aeróbica, não existe Isso é a mais época de Jane aeróbica. Fonda, mais ou menos, né? Isso. Que ela fazia os Entendeu? vídeos de... Step, Isso. né? Aero... Como é que é? Que era... Dança aeróbica. É verdade, fazia aeróbico. Coisas. E tinha aqueles Jazz, maiôs com meia por cima da canela. jazz. Então, a época era isso. E academia de musculação. E fora ginástica rítmica, né? Ginástica localizada. Então, naquela época você nem precisava de diploma de educação física, mas você precisava de uma pessoa responsável pela academia. E até o responsável pela academia na época era uma pessoa que eu formei. Né? Eu cheguei a formar a pessoa. Que Mas engraçado. antes disso também eu tive uma... Tem mais um pedacinho aí. Eu tive uma lanchonete, um quiosque na praia, que eu vendia... Como é que chama? Onde que era o quiosque? É para entender. Na igreja do Imbaré, ali. Mas ali é um... Locomia até. É? Locomia se chamava. Que nome será? Porque... Comida louca. É. Não, porque esses quiosques da Embaré são famosos aqui em Santa até hoje. E são muito bons. Sim, até Para hoje quem não existe. conhece, venham comer nas lanchonetes ali em frente ao Embaré. Tem cada sanduíche que dá... Frango catupiry, E vem calabresa, milho, e catupiry, vem essas muita coisas. coisa. O meu era meio... Eu saía fora dessas coisas assim. Você porque sempre procurou uma atividade. Sempre. Você não consegue ficar parado. Não. Você é imparável. Né? Então vamos lá. Cara, já passou de motorista para academia, da academia para lanchonete ou vice-versa. E daí você saiu da academia e foi fazer o quê? Então, cara, tem tanta história que não dá pra gente contar nesse tempo de programa aí. Não, mas só para a gente ter aí eu uma voltei- pincelada. Aí eu voltei a fazer seleção de rapazes para fazer essas coisas para TV. Voltei a produzir essas coisas de evento. Porque aquilo entrou Aí no fazia teu sangue, espetáculo né? e criei um grupo de homens, de strippers, depois dos Apolos. E aí criei um grupo de strippers para a gente se apresentar em, tipo, clube de mulheres, entendeu? Entendi. É muito louco. Eu admiro demais, porque eu tenho que comparar eu com o Marcos aqui. Minha carreira foi muito mais tradicional. Né? Eu sempre acreditei no emprego fixo, na renda fixa, no salário, aquela coisa toda. E eu não tive nem 5% da ousadia do Max. Eu tive algumas, mas muito pequenas. O Max se jogou em lugares assim que ele frequentou, que são lugares que tem o lado B, o lado bom e o lado ruim. E você se preservou de todas as coisas Sim. que você podia seguir do lado errado. O mundo sempre ama a bifurcação, né? Você escolhe o melhor caminho e você teve senso de maturidade, para a sua idade na época, de escolher os caminhos. E você deve ter sido um ser estranho no meio, né? Sempre. Uai, você não vai nessa? Né? A vida é escolhas, né, amigo? De vez em quando apareciam umas carreirinhas na sua frente, assim, né? Não, eu já vi amigo meu morrer na minha frente, morte súbita, entendeu? Às vezes não falo nem por entorpecente, às vezes por, como é que se diz?
anabolizante até, Anabolizante. né? Então, você, Tomar de forma descontrolada. quando você falou em academia, me veio a academia de hoje em dia. Na sua época não existia whey protein, não existia creatina, ninguém se falava nessas coisas. Existia. Já existia? Já existia o pós-treino e Sim, tal, sim, os Red Bull da arginina, pré-treino. tudo isso aqui hoje Mas tá mais também popularizado. existe até hoje os anabolizantes do mal. Anabolizante é tudo que faz crescer. Mas existem também os esteroides. Sim, E muita gente entrou por aí. sim. E buscando o quê? Perfeição do corpo. Mas a perfeição, cara. Você Então, nunca tomou nada, você Não, teve um corpo que não, você não, descreveu. Já tomei, sim. Já. Autoafirmação. Naquela época lá você vai de embalo. Mas pagou uma conta, né? Oi? Pagou uma conta, né? Então, mas assim, depende da quantidade. É, também, e a né? frequência, Assim, né? Tipo, eu tive pessoas, amigos meus, que sem experiência nenhuma me aplicavam. E assim, tipo, você não podia tomar numa farmácia isso. Isso era Não. contraindicação. Mas essa não é nenhuma questão. O que eu digo assim, tipo, o que você está se referindo aí, ela é bem diferente do mundo atual. Hoje você, para você tomar para você ser um atleta de alta performance, você tem acompanhamento médico. Ah, sim. Essas pessoas, por exemplo, esses campeões mundiais aí, eles Não. tomam muito. Eu tenho amigos meus que têm acompanhamento médico porque é falta de, como é que se diz, hormônio no corpo, que você precisa trabalhar bem isso aí, porque você depois dos 40 anos, você Não. começa a ter perda de massa muscular. Não, entendeu? eu sei disso. Eu sei bem mais que você até. Então, porque eu vivo isso. Eu tenho que treinar até hoje. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu vou e volto, vou e volto. Hoje eu não tenho a mesma disposição que tinha 10 anos atrás. Mas você ainda Mas eu tá- tenho conhecimento de como fazer uma dieta, né? Como você fazer o exercício. Sei que você precisa ter uma orientação mais profissional isso. Mudou muito, né, a forma de você poder trabalhar isso, né? Porque foram descobertas outras maneiras. Até de os você equipamentos poder... mudaram, Sim, né? Muita sim. coisa boa. Existiu até uma época da ginástica passiva. A pessoa deitava num equipamento, o equipamento fazia abdominal. Existiu isso uma época. Eu me lembro disso, que eu me lembro dos comerciais, eu nunca vi isso. Mas eu frequento a academia e eu vejo que durante a pandemia, antes da pandemia, muitos caras eram fortes, troncudos, parrudos mesmo. 2 anos na academia fechada, quando os caras voltavam, estava tudo franguinho. Pararam de tomar esteroides, essas coisas. Eu estou para entrevistar um cardiologista aqui para falar sobre isso, sobre o risco que você testemunhou Sim. de usar isso de uma maneira... A causa da arritmia, né? Tem cara que toma hormônio de cavalo, se eu não estou errado nisso. Equipoisa, né? É? Na minha época era equipoise. Equipose. Era amarga? Era. Bom, não vamos chegar tão perto disso, porque isso... Equi. Equi de equíneo. É, de na equíneos. verdade. Mas assim, agora vamos chegando já, meio que caminhando para o fim, mas eu quero lembrar, é que o Max, de verdade, a modéstia dele, ele não quis mostrar muita coisa. Mas eu vou entregar ele aqui. Você chegou a ganhar um disco de... Disco de ouro. Isso está lá na história dos Apolos. Eu tenho ele até... Então, eu estou entrevistando um cara que tem um disco de ouro, de venda de discos. Isso. Disco de ouro equivale a quantos discos vendidos? Isso depende do país, né? Sim, Hoje no Brasil, um disco de ouro, você precisa ter pelo menos 50 mil Mas cópias. proporcionalmente é a mesma coisa. Na Espanha era 50 mil cópias. O disco a gente recebeu no Brasil pelas mãos do Gugu. Ah, o teu disco de ouro foi entregue no Gugu? No Gugu. A gente foi disco de ouro na Espanha. Bom, eu vou abusar da nossa liberdade. Dá dinheiro isso? Tá. Ou fama só? No meu caso, foi fama na Espanha, né? Assim, tipo, porque você foi um grupo Você subiu o de teu padrão de formação. vida lá? Sim, óbvio. Você sai do Brasil numa condição e vai para um exterior é outra. É. Eu tive tudo pago praticamente, né? Vivi em hotel. Você ficou em hotel o tempo todo? Viajava a Espanha toda naquela época, entendeu? E a gente ganhava um salário, não era Posso dizer que seria um bom salário, equivalente a 20 mil reais por mês. Ótimo salário. Considerando, se for comparar com o Brasil, pô. Equivalente, hoje seria, sei lá em quantos euros seria isso. Na época não tinha euro ainda. A gente ganhava mais ou menos aí uns 5 mil dólares por mês. Ah. Bom,
Há pouco tempo você frequentou uma feira aqui em São Paulo. Como é que chamava a feira? Arnold's Classic. Ah, então. Você deve lembrar que eu entrevistei aqui um campeão mundial de powerlifting, o Marcos Alvino. Sim. E ele foi num dos eventos do Schwarzenegger e ganhou o título mundial. Ele já tinha ganhado 2 paulistas, um brasileiro, e ganhou o mundial no evento do Schwarzenegger de fazer aquele movimento de bíceps. Ele foi, sentou aí, não nessa cadeira tão bonita que você está hoje, que você trocou as cadeiras do podcast, ficaram muito bonitas. E ele ganhou esse título do Schwarzenegger. Na época, não sei se o Schwarzenegger veio ao Brasil, não é sempre que ele vem para o Brasil. Mas você eu vi você abraçado com o Schwarzenegger, certo? Não, você não me viu com o Schwarzenegger. Quem era aquele? Quem estava com você? Era o Schwarzenegger, Então, mas não era o Schwarzenegger. era Ele um não clone. estava, não. Peraí, ele tem um clone para isso? Não, aquilo lá era a inteligência artificial. Você fez uma IA, sacana? Sim, só daquela foto. Da Grace, não. Da Da Graciane, Grace, não. não, os outros eram tudo de lá. Peraí. Olha, acabamos de entregar aqui o que nós estamos vivendo hoje em dia. Imagina a IA na época que o Max estava lá nas carreiras dele. Quer dizer, aquela foto do Schwarzenegger é uma IA? Ele não estava naquele evento, ele estava num outro evento em outro país. Entendeu? Tanto Esse ele cara tá é um mais ex- novo ali. Esse é um exemplo de vida, o Schwarzenegger, né? Sim. Esse cara não perdeu a humildade dele. Eu não conheço pessoalmente. Não, mas a conheço história, eu já ouvi a história dele. Foi governador, foi um monte de coisa. Nem é americano, né? Ele é Austríaco. Bom, então já desfeita aqui a foto que eu vi, mas não deixa de ser legal estar no evento, mas eu acho que ele fez uma compensação muito melhor. Ele saiu abraçado com a Graciane. Eu preferia ter saído abraçado com o Schwarzenegger. Ele é mais bonito. Eu não posso fazer esse tipo de comentário aqui, cara. Verdade? Verdade. Em off a gente conversa, tá? Então assim, Max, eu te conheço, a gente conversa, mas no tempo de chegar aqui para gravar, é 15 minutos para preparar tudo, corre para cá, corre para lá, senta convidado, essa coisa. A gente nunca teve esse tempo para se aprofundar um pouco nisso, e hoje o Max me deu essa honra de cutucar um pouco, revirar um pouco o seu álbum de fotografias profissionais. Que conselho você daria a um jovem hoje, com 18 anos, com o corpo daquele que você descreveu, Apolo, bom dançarino, o que você falaria para um cara desse para seguir uma vida se receber um convite desse? Qual que é não faça ou faça? Estudar em primeiro lugar, que é o que eu faço com os meus filhos hoje, que eles terão 18 anos um dia. Isso. Né? Estudo é fundamental. Conhecimento nunca é demais, né? Principalmente idiomas. Isso me faltou, né? Porque se eu tivesse mais estudado um pouco mais sobre línguas, eu estaria num outro patamar de vida, com certeza. Houve outras oportunidades grandes na minha vida, nenhuma eu desperdicei, eu aproveitei menos do que deveria. Então, Isso é você verdade. só frisando o que você disse. Hoje, isso a maioria da juventude sabe, o inglês já é a segunda língua do brasileiro, senão não vai andar nada. No meu tempo, eu tinha que saber datilografia, né? E male alguma coisa de inglês, muito pouco, não era muito. Hoje já é condição. Hoje é condição até ser pós-graduado. Estou falando de emprego de um nível melhor. Só a faculdade hoje não está garantindo empregos bons. Já precisa de uma pós-graduação, dominar pelo menos o inglês, que é uma língua universal. Eu tenho um dos filhos meus que fala inglês, espanhol, português é lógico, e está indo para a quarta língua, francês, por condições de trabalho profissional. Então vamos lá. Estudar, aprender o idioma. E o mundo artístico? Você que viveu nele. O mundo artístico, isso aí é muito pessoal, né? Primeiro, são poucas as pessoas que não gostariam de ter fama. A fama, ela pode ter o lado bom e o lado ruim. A fama constrói e destrói, né? Tem muitos exemplos aí, entendeu? É verdade. Tem gente que tem fama, tem dinheiro, não tem paz, né? A fama, para você conquistar, é um sacrifício. Para você manter, é difícil
também. Então tem muita gente que se frustra com isso, né? Então eu nunca persegui a fama. Tem muita gente que não sabe viver longe das câmeras, né? Tem depressão, né? Por vaidade, né? Nós conhecemos eu artistas... eu gosto de estar por trás das câmeras, mas ultimamente esse teu programa, por exemplo, para mim ele é muito importante para me passar a mensagem aos meus filhos. É isso que eu gosto de fazer no podcast. Você fala, por exemplo, qual a mensagem que você passa para um jovem de 18 anos. Eu tenho um jovem aqui que está prestes a completar 18 anos, que o que eu falo para ele é o que eu vou desejar aos meus filhos, né, que são bem mais novos do que ele, porque o fundamental é eu estudar conhecimento, poder ler o máximo possível, você conhecer todas as leis, para que você possa um dia, quem sabe, se tiver que desrespeitá-las, né, que você faça isso de vez em quando. Se você tiver, porque ninguém é 100% correto na vida, cara, não tem como. Não é tem impossível como, andar em linha reta. Mas eu até já falei no podcast meu, olha, por favor, vocês que chegaram até aqui assistindo esse vídeo, vão até o fim, porque as coisas que estão rolando aqui têm muita profundidade. Nós quebramos um pouco o paradigma e nós estamos conhecendo uma pessoa que eu já conhecia, eu estou conhecendo mais ainda e orgulhoso de ter esse estudo à minha disposição. A gente tem uma parceria muito forte e para mim é muito bom. Então assistam, que vocês vão gostar bastante. Agora, sobre isso tudo que você falou, Max, eu fico sempre pensando assim, o caminho do mal ou das coisas erradas hoje está muito divulgado, né? As pessoas estão querendo ganhar dinheiro a qualquer custo. Nós estamos falando de corrupção, estamos falando de assalto, estamos falando de violência, essa coisa toda. O caminho reto é o mais difícil. Outra coisa, ficar famoso, eu acho que isso te protegeu, é que você é modesto. Você nunca deixou a tua modéstia de lado. Quando você falou para mim agora, eu prefiro o backstage, né? Eu prefiro ficar na produção. Isso é uma coisa sua, porque eu já vi muitos artistas, jogadores de futebol, seja o que for, que quando pararam suas carreiras por questões outras, entraram em depressão profunda, estão abandonados, estão em crises, estão com casas abandonadas por aí. Bom, Max, eu queria deixar um segundinho, uns minutinhos para você dar seus conselhos finais, sua cereja do bolo, que nós demos uma pincelada na tua carreira. Tem muita coisa para a gente explorar ainda em você, mas vamos deixar para um outro momento. Faça seu encerramento, Max. Deixe um conselho. Conselho. Você é sou muito bom conselheiro. Não. Você é ótimo conselheiro, você é modesto demais. Poxa. Quando a gente tem um propósito na vida, né, em relação ao nosso trabalho, né, aquilo que a gente pretende desenvolver como profissional, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né, e um pouco mais se puder. Porque só assim que a gente consegue deixar uma boa impressão em quem quer que seja. Dificilmente a gente terá uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. Isso não é uma frase minha, é uma frase copiada que tem um sentido comum verdadeiro. Então, assim, eu procuro fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Nem sempre isso é possível. Né? Você sempre se entrega mais e você recebe menos. Então, se você achar que tudo na vida é uma troca, você se frustra com muita facilidade. Você vai esperar a troca, ela não vem, né? Então, assim, o mundo ele é desigual por natureza. Não adianta achar que todas as pessoas têm que ter o mesmo valor, porque não tem. Não são não iguais. Tem, né? É uma hipocrisia a gente pregar de bom samaritano, bom ser humano, se a gente não faz a nossa lição de casa. Então a mensagem, ela é simples e dura, né? É isso aí. Faça por você aquilo que você realmente acredita
tem fé nisso, né? Que acreditando em Deus, eu acredito que as coisas para mim têm mudado bastante depois que realmente eu tomei esse caminho, que com fé a gente chega aos nossos objetivos, aos nossos propósitos, pelo menos na satisfação. Se já com Deus é difícil, imagine sem Ele. Impossível. Impossível. Olha, Laura, André Pedro, é isso? Não, Malu, Oscar Desculpa. Pedro e Pedro Oscar. Malu, Oscar Pedro e Pedro Oscar. Isso. Eu entrevistei hoje o Max, sócio proprietário aqui, mas pai de vocês. E esse menino aqui, eu com 70, ele com 55, 71, vamos corrigir, também não vou te esconder minha idade. Eu aprendi muito com ele hoje. Eu não tive essas variações, essas correrias todas que ele teve na vida. Mas eu aprendi um pouco mais como pai, um pouco mais como ser humano, um pouco mais como gratidão, como... Não adianta, você não troca agrados, você faz a sua parte. Não espere nada em troca. Você vai conquistando e as coisas vão acontecendo na sua vida e todas elas, 100% delas, fé em Deus. Então, Max, eu queria agradecer de coração o privilégio que você me deu, na coincidência de eu estar fazendo 1 ano de podcast, 1 ano, que eu faz um pouco mais que isso, uma semana antes eu entrei aqui nessa sala e você me fez gravar o podcast piloto Zé Café, que foi ao ar sem edição, com o Lorde das Tesouras, o Del Rodrigues. Eu sou grato a ele também, que ele também me ensinou. E a você, Max, por todo esse carinho, toda essa qualidade que você entrega. Esse cara é tão discreto. Eu quis colocar o logo da Tela VIP na sala. Ele não deixou, no telão. Não deixou. Mas tudo bem. Tela VIP, Avenida Ana Costa, 222, 7º andar, sala 77. Aqui você pode gravar seu podcast, o seu programa de televisão, as suas aulas para os seus alunos, fazer lives, fazer o que você puder imaginar em nível de televisão, de conteúdo, nas redes sociais, faz tudo aqui. Isso aqui é um estudo fantástico, que entrega muita qualidade. Então, eu sou muito honrado de ser parceiro do Tela VIP e tá com o chefe aqui na minha frente, que é um brotherzão. Obrigado, Max. E assim, senhores, se encerra mais um podcast Zé Café. Como sempre, com informações de qualidade, e hoje muito humano, muito sincero, muito emocionante. Muito obrigado.